interpretações, tipo aqui nesse primeiro problema, o A é o valor que tu paga por quilômetro, ou seja, o A, o coeficiente angular, é o número que multiplica o X, ele está sempre associado com aquilo que varia, o X no caso, que é a quantidade de quilômetros que o taxista anda. O B é um valor fixo, então aqui era a taxa só de entrar no táxi, aqui era a quantidade inicial de água, e tu teve aquela perda de 6 litros por hora, então por isso tem esse sinal de menos aqui. Então tudo está na interpretação da tua equação. Né? Aqui no problema do DJ, por exemplo, a gente conseguiu fazer a equação, né? Nós construímos, você construiu só com as informações do enunciado, ali, as frases que estão no enunciado. E daí, a partir dela, a gente resolveu um monte de continhas. Na segunda aqui, a gente teve que fazer uma equação, um sistema linear, né? Um sistema de equações para conseguir encontrar qual que era, então, né, o coeficiente angular e o linear desse problema aqui, né? Então, às vezes, tu pode tirar só de ler o enunciado, eventualmente só de ver o gráfico, mas também ele pode dar informações e por meio destas você encontra os coeficientes, resolvendo o sistema. E daí a gente fez algumas contas aqui, né, de obter a equação da reta. Lembra que a gente fez bastante conta? Sim. Isso, bem, eu vou fazer rapidamente uma delas, só para a gente refrescar os miolos, né? E daí eu vou, a partir disso, vamos continuar a matéria, né? Ou tu tem alguma coisa que tu estudou, que tu queira ver especificamente? Não, acho melhor a gente continuar com essa mesmo. Então, tá bom, qualquer coisa só me fala que a gente faz. Tá. Deixa eu pôr aqui. Muito bem. Eu acho que a gente fez, por sinal, ou eu deixei de tarefa, não Você sei. estava, acho que, começando essa, aí não deu É, eu, tempo. eu tenho quase certeza que eu fiz uma e a outra tu fez, algo assim. Mas tudo bem. Como é que a gente faz um problema desse, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar os dados, né? Os dados que o enunciado nos deu. Então, ele deu ali um valor de x e um valor de y, outro valor de x, outro valor de y. Onde é que está isso? Que eu não estou vendo nem x nem y nessa questão. Aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto, né? O Uhum. valor ali dentro do f é o x do ponto, e o valor fora é o y, né? Porque é uma f de x. Então, ali é a f de 3. Então, o x é o 3. O f de x é o valor da função num determinado x. Então, é isso. Muito bem, então vamos lá. Vamos primeiro identificar que a gente está trabalhando com uma função de primeiro grau, de grau, equação de primeiro grau, ax mais b. Assim, minha letra, eu acabei de acordar também, agora vai melhorar um pouquinho. Certo, então agora vamos colocar a nossa primeira equação ali. E como eu falei, esse é o valor do y. Então, y igual, aquele é o valor do x. Vou colocar aqui e o a e o b já vem juntinhos aqui, bonitinhos. Certo. Agora a mesma coisa para o outro 8, igual ao 4. Então, aquele 4 é o valor de x. Muito bem. Note que, se um dia te pedirem assim, né? Vamos pedir bastante aqui nesses exercícios. Encontre o valor, encontre a equação, né? Encontre a equação. Se ele quer encontrar a equação, ele quer os valores de A e B. Só isso. Então, tem que ter isso em mente. Quando pedir para encontrar a equação, é isso que ele quer. Com isso em mente, agora a gente pode resolver o sistema. E eu falei que a melhor forma de resolver esse tipo de sistema é simplesmente subtraindo. Se você subtrair, o que vai acontecer? Simplesmente o B desaparece, e é isso que a gente quer. A gente quer que o B desapareça, porque se o B desaparecer, tu tem uma equação e uma incógnita só. Né? Porque com duas equações e duas incógnitas, tu tem que de alguma forma desaparecer com uma das letras momentaneamente. Subtraindo o B desaparece bem fácil, não precisa isolar, não precisa multiplicar nada. Então, é isso. Beleza, se eu subtrair aqui, né? Subtraindo nessa ordem, tu vai ter que tomar algum cuidado porque as coisas vão ficar negativas, mas também nada assim de outro mundo, né? Ó, 6 menos 8. 6 menos 8 é menos 2. 3 menos 4 é menos 1. Só que como a gente tá falando de A, menos 1A. Ou menos A simplesmente, né? E B menos B, 0. Então, sendo assim, né? Como menos 2 igual a menos A, então A igual a 2. Alguma dúvida? Não.
Nenhuma, né? Muito bem. Então já temos metade da nossa equação aqui. Agora tu lembra como é que eu faço para encontrar o B? Aí Uma o vez que eu B já tenho o A? vai substituir na fórmula já, colocar o 2. Isso Não é? mesmo, moça. Isso mesmo. Muito bem. Então, se a gente colocar o 2 ali, por exemplo, na nossa vermelhinha ou na azulzinha, a gente repara rapidamente que, por exemplo, na vermelhinha vai ficar 6 igual a 2 vezes 3, 6 mais B, né? 6 igual a 6 mais B. Na outra, 8 igual a 8 mais B. Então, tipo, de fato, B tem que ser zero, né? Porque, né? Qual o número que mais 6 dá 6? O zero. A ideia é essa. Um sisteminha bem basications aqui. É sempre bem básico, né? Não tem báscara, nunca tem nada assim. Opa, falei besteira, que é 2. Então, B igual a 0. Sendo assim, a nossa equação é 2x. E agora, o problema não pedia qual era a equação. Na verdade, ele pedia qual que é o f de 10. Então, ó, questão de vestibular, ó. Então, coloque 10 no x e você acha a resposta. A f de 10 é igual a 2 vezes 10, mais conhecido como 20. Beleza? Beleza. Beleza. Tinha chegado a fazer uma dessa? Sim, eu fiz Ah, uma parecidinha, mas eu tinha errado, mas tá. Entendi. Mas assim ficou fácil. bom. É. Vamos lá então. Let me see. Olha só. Agora vamos dar uma lidinha aqui. Retas, né? Como eu falei para você, toda função matemática ela gera um gráfico, né? E essa função aqui não seria diferente. Ela gera o gráfico de uma reta. Então, assim, toda vez que tu vê um gráfico de uma reta, tu pode ter certeza que saiu de uma equação como essa, tá? Certeza absoluta. Não tem como uma reta sair de outra coisa. Pelo menos uma reta de verdade, né? Às vezes uma aproximação de uma reta, tu pode até tirar de uma parábola, coisa assim, mas reta, 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 quando tu vê, tu pode ter certeza que a função é essa. Y é igual a x mais Sei. b. E como você pode perceber nesse desenho aqui, né? Então, claramente, né, a inclinação ela tem a ver com os valores de XA e XB por seus respectivos YA e YB. Imagina se você jogasse XB e a resposta desse um YB lá em cima, lá nos infernos, lá de cima. Então, a reta vermelha, ela seria mais inclinada, né? Então, claramente, a inclinação ela tem a ver com essa discrepância, essa diferença do valor de x para o de y, que por sua vez está associado com o A, com o coeficiente angular. Quanto maior o coeficiente angular, mais inclinada a tua reta está, ok? E note que essa reta, ela faz um ângulo aqui, que acaba até por sua vez formando um triângulo. Esse ângulo aqui, ele também está associado com o valor do coeficiente angular. Eu não vou falar muito sobre isso agora, mas porque a gente tem que ver trigonometria antes, mas tu lembra lá da seno, cosseno e tangente, né? Uma das fórmulas lá da tangente é cateto oposto por cateto adjacente. E o cateto oposto aqui está totalmente a ver com o valor do y e o adjacente de x. Então, a gente consegue fazer esse vínculo, vincular o ângulo com o que causou essa semelhança aqui, né? Que é o coeficiente angular. Muito bem, eventualmente a gente fala sobre isso. Agora eu quero falar de coisas mais basications. Olha só. Temos esta bela equação, essa bela reta. Quero que você perceba algumas coisas bem legais nela, né? É uma reta, a equação dessa reta está aqui, ó, 2x menos 1. Supostamente ele usou esses dois pontinhos aqui para encontrar essa reta. O ponto menos 3 menos 1 é assim que a gente coloca pontos, tá vendo? Nesses quadradinhos. A gente pega o valor do x, faz uma reta assim, cheia de pontinhos, encontra aqui o ponto na reta e vê qual é o y. Basicamente isso. Agora, quero que você repare uma coisa. Você está vendo que. Vamos focar aqui nessa parte aqui, olha só. Essa parte aqui. Você está vendo que daqui para cá, onde eu estou passando o mouse, dá uma variação de 1, né? Tem um risquinho aqui de quadradinho, né? Tá Aham, vendo aqui? Isso. E tá vendo sim. que
Enquanto tu varia esse x aqui de 1, o y é variado 2, ó, porque ele vai do 1 até o 3. Tá vendo? Do 1 Uhum. até o 3, do 1 até o 3. Então teve vamos dizer assim, uma variação na altura de 2, ou seja, no y de 2, a altura desse triângulo aqui, né, 2, e a base dele aqui, 1. Então é 1 para 2. Onde que eu percebo isso na equação? Aqui, ó, esse 2. Toda vez que o x varia 1, o y varia 2. Então, a gente pode olhar no gráfico e verificar esse tipo de detalhe, às vezes, quando a gente tem sorte, né? Que deu boa, deu para olhar bem, porque é tudo quadradinho, bonitinho. Outra coisa muito boa é que o B, ele além de ser obtido por aquela conta lá que eu fiz e tal, ele ele se chama coeficiente linear, porque a linha, né, a reta, encontra outra linha, o eixo y, justamente no valor do coeficiente linear, olha só. A reta vermelha está cruzando o eixo y em -1, que é o valor do nosso B, -1. Ó, -1 aqui, cruzando aqui no -1. Então, esses coeficientes, tu pode ver que eles realmente ditam como vai ficar a tua reta, né? Onde cruza é o -1 e a diferença de 1 na altura aqui vai ser o A. E onde cruza é o B, beleza? Isso. Então sempre dá para fazer isso. Por exemplo, aqui não tem B, né? 2x mais nada. Ou seja, o B é 0. Portanto, a gente espera que essa reta passe no 0. E ela realmente passa no 0. A reta passa na origem aqui. Olha só, cruzando a origem. Além disso, a gente nota novamente aquela questão de variou 1 no x, variou 2 no y. Olha só, cruzando aqui no 2. Então, são detalhes bem legais que a gente consegue ver aí. Olha como já é diferente aqui na C, ó. Porque é só h de x igual a x. Y igual a x, né? A função identidade. O valor de x vai ser sempre o valor do y. É um triângulo perfeito aqui. De 45 graus. Olha só, variou 1 em x, variou 1 em y. Por quê? Porque o número que multiplica o x é 1. Variou mais 1 em x, variou mais 1 em y. E assim sucessivamente. Uma outra reta que pode ser considerada função afim também é essa aqui, ó. O que acontece nela? Ela tem um valor constante em 4. Então, independente do valor de x que eu pegue, vai bater no 4. Vai ser sempre 4. Então, é uma função constante. Por isso que o nome é constante, ela não muda, né? Muito bem. Certo. Olha só que legal essa situação aqui também para tu identificar numa questão assim, quando falar sobre paralelismo. Essas retas são paralelas. Retas paralelas são retas com a mesma inclinação que nunca se encontram, né? Olha, nunca vão se encontrar. Porque elas vão se cruzar nunca, né? Porque elas têm a mesma inclinação. E o que tem que ter de igual nelas para a gente reparar isso, né? Nas equações? Alguma coisa tem que ter de igual, né? Porque senão elas não seriam paralelas. Não teriam essa inclinação igual. Claro que tem a ver com o coeficiente angular A. A gente repara nas equações de todas essas retas que é todos os mesmos coeficientes angulares 1 meio. Meio, 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 meio. Muito bem. Tudo bem até aí? Tudo. Tá indo. Então tá, qualquer dúvida fala, tá? Vamos lá. Zero da função é o valor onde a reta ela cruza o eixo x, olha só. Ela cruza aqui num determinado ponto. Então esse a gente chama de zero da função ou raízes. Né? Ou raiz, no caso de uma equação de primeiro grau. Mas é que quando a gente faz Bhaskara, aquelas respostinhas que a gente encontra quando faz Bhaskara são raízes. Né? Então, o vínculo é esse. Né? Então, raiz zero da função, a mesma coisa, onde a reta cruza o eixo x. Então ela está cruzando aqui. E o curioso é que ela sempre cruza no mesmo valor de x, que pode ser dado por menos b sobre a. Então, se tu tem a tua reta e tu sabe quanto é menos b sobre a, tu já sabe onde ela vai cruzar o eixo x, né? O valor de x onde ela cruza o eixo x. Bem, é isso. Então, vamos ver rapidamente esse primeiro problema aqui, o 3, e depois eu faço um, depois tu faz outro. No mesmo estilo, né? Considere a função afim dada por menos 3x mais 5. Tá aí, uma reta, né? Uma reta decrescente, porque o a é negativo, e uma reta que passa pelo 5. Alguma dúvida? Não? Beleza. Então vamos lá. O valor
da função para x igual a zero. Qual será o valor da função para x igual a zero? Bem, não é difícil, né? A gente simplesmente pega o zero e joga no x. Então, foi o que ele fez aqui, ó. Menos 3 vezes zero, então vai ficar 0 mais 5, então a função é 5. O zero da função. Eu falei que o zero da função é menos b sobre a, mas o que tu pode fazer para sempre achar o zero da função de qualquer função? É simplesmente zerar o y, zerar a tua função, que é denominada por y sempre, ou pelo f de x. Né? Então, f de x igual a menos 3x mais 5. Se eu quero o zero da função, eu digo que f de x é zero. Então, zero igual a menos 3x mais 5. Foi o que ele fez aqui. Agora é só isolar o x, né? Que é uma coisa que eu vi que tu faz bem. Então, perceba que ficou 5 terços, que é justamente menos b sobre a. Ó, o b em cima, o a embaixo, e menos, bem, o a era negativo, por isso que ficou positivo. Muito bem, o gráfico da função. Agora, como a gente já obteve 2 pontos, para fazer qualquer reta, a gente precisa de 2 pontos. Né? Então, a gente já tem 2 pontos. A gente tem o ponto aqui, que é 0,5, e o ponto 5 terços, 0. Né? Ele até fala sobre isso. Né? O que a gente encontrou antes são pontos, né? Valores da tua reta, valores específicos da tua reta são pontos. 2 pontos te descrevem tua reta. Então, agora é só colocar esses pontos no plano cartesiano e pronto. Né? Onde fica o ponto 0,5? Ele fica 0 para x, 5 para y. O 0 para x é justamente o eixo y. Como é que eu posso pensar isso? Ó? 3, 2, 1, 0. Então aqui é o 0 para x. E 5 para y é lá em cima. Está aqui o ponto. 0 para x, 5 para y. E o outro aqui, 5 terços, 0. Bem, quem é o 0 para y aqui? É quem, né? É o eixo x. Ó. Como eu posso fazer isso? 3, 2, 1, 0. O 0 é o eixo x. E a gente quer que ele passe nos 5 terços. Então tá passando aqui. Pronto, tá aí nossa reta. Eu havia previsto que ela ia ser decrescente e passaria pelo 5. Ela cruzaria o eixo y no 5. Tá aí. Então é o tipo de coisa que é interessante fazer antes de começar um problema como esse. Já imaginar como é que tua reta vai ficar. Porque daí se tu erra algum número, alguma coisa, a hora que tu faz o gráfico, tu percebe, não era para ser assim. Daí tu volta e verifica o que tu errou. Tudo bem? Nessa daí, a parte de quando passa no gráfico, eu não entendi a parte dos 5 terços, né, no gráfico. Tu não entendeu o gráfico aqui, por que passa nesse ponto ou como que chegou nos 5 terços? O que É, exatamente tu não entendeu? como que ele passa, assim, nos 5 terços, que os 5 terços ele fica entre o 1 e 1 e 2, o né? Porque 2. se tu dividir isso, se tu dividir 5 terços, 5 por 3, né? O que vai dar quando tu dividir 5 por 3? Vai dar 1,6666666. Vai dar esse número. Ah, Então é um número que fica entre 1 e 2, né? Isso aí. entendi. Então, se tu tem. Eu também tenho essa dificuldade, né? De ver qual número representa uma fração, né? Então, pega e transforma em decimal, né? Dividindo de cima pelo de baixo. Aí tu Certo. sempre vai saber qual número representa. Muito bem. Então agora eu vou fazer uma, tu vai fazer outra. Eu vou fazer a B. E tu vai fazer a A. Tá. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Muito bem. Como é que a gente vai obter isto? A gente pode fazer os zeros da função, mas se tu não quiser, tu não faz. Não precisa, mas eu acho legal, porque pelo menos tu vai ter um desenho bem geral, assim. Então vamos dizer o seguinte, olha só. Se x igual a zero, vamos ver como é que fica a função. Y é igual a menos 0 mais 4. Ou seja, y igual a 4. Logo, nosso primeiro ponto é 0 para x, 4 para y. Então, quando te pedem para fazer um gráfico, é tu que tem que escolher os pontos, é tu que tem que encontrar os pontos. Se ele te deu a equação, é tu que encontra os pontos jogando valores no x ou no y, né? Que é o que eu vou fazer aqui. Agora eu vou jogar um valor no y. Vou dizer que o y é zero. Se y igual a zero, vamos ter o seguinte. Qual que era a nossa função mesmo? Era menos x mais 4.
Dando x mais 4. Então eu passo 4 para o outro lado, ou passo x para o outro lado, melhor dizendo. 4. Então pronto, encontramos mais um ponto. 4 para x, 0 para y. Então tá aí os meus dois pontos. 0, 4 e 4, 0. Então vamos fazer o gráfico. 0, 4 e 4, 0. Então quando eu faço um gráfico assim, né, 0, 4 e 4, 0, eu tenho que notar que o maior valor em x é o 4 e o menor é 0. Né? Então eu vou fazer o meu gráfico bem cartesianamente mesmo, assim, ó. Tipo, eu não vou colocar a minha reta aqui no meio para deixar uma cruzinha. Eu vou deixar assim porque eu sei que os meus valores são todos positivos aqui. Então vamos lá. Onde está o ponto 40? Esse que eu estou vendo aqui mesmo. Ele está em 4 para x. Então, vamos fazer assim. 1, 2, 3, 4. Aqui está o 4 para x. E o 0 para y está onde? Vamos pensar assim. 4, 3, 2, 1. Aqui está o 0 para x. O próprio. Desculpa, o 0 para y. É o próprio eixo x, o 0 para y. Né? Como eu Uhum. falei agora há pouco. Então, se eu quero 4 para x aqui e 0 para y, eu quero ele aqui. Meu ponto tem que estar aí. Agora vamos para o outro ponto. É 0 para x e 4 para y. Onde é o 0 para x? Vamos lá. 3, 2, 1. Ah, é no próprio eixo y. E 4 para y é aqui, claro. Muito bem. Então agora a única coisa que a gente precisa fazer é juntar os pontinhos e nós, voa lá, vamos ter nossa reta. Pronto, sem dificuldade nenhuma. Essa reta é decrescente. Ela tinha que ser decrescente? Tinha, olha só. Nosso A é negativo. Ela tinha que cruzar o eixo Y no 4? Sim, ó. Tá cruzando. Então tá tudo aí. Percebeu? Uhum. É só fazer o que eu fiz aqui, ó, que não tem segredo nunca, tá bom? Diz Tá. que o X é zero, depois diz que o Y é zero, isola a outra letra, né? Claro. E com esses dois pontinhos você faz o seu gráfico. Deixa eu colocar o. Deixa eu te mandar, né? O que eu acabei de fazer. E a senhorita agora vai fazer a. Para qualquer dúvida, eu tô aqui. Mas tenta fazer sozinho. Sabe o caminho, né? Uhum. Substitua É. valores, obtenha pontos e coloque no gráfico. Uhum.
Professor, Diga. ainda não tô conseguindo. Você não obteve os pontos? Não. Bem, note que você tem a minha colinha lá, né? Se tu seguir ela, Sim, tu jogou x igual a zero na função? sim, eu tentei, mas eu acho que eu joguei errado. Eu não consegui sair de Quanto, nada. quanto que deu o teu primeiro ponto aí? Então, eu acho que eu montei errado, que eu tentei seguir a colinha. Aí eu montei a primeira parte igual. Só que aí deu tipo 0,1. Não, 0 e 1. Aí, Tá então. certo? 0,1. Primeiro ponto, 0,1. Mas aí no segundo ponto não, não daria certo, daria? Porque aí eu Vai? montaria o zero igual ao. Não ficaria tipo o 2 vezes o x mais um, aí É, ficaria daí vai como? ficar o número de fração, é verdade. Mas não tem problema. Só se tu não gosta de fração, né? Daí se tu não gosta de fração, tu não precisa fazer o que eu fiz. Né? Porque realmente vai dar um número de fração, tu não tá errada. É isso mesmo, vai dar menos um meio, que é Hum, menos 0,5. Agora, tu tem duas opções. Ou tu trabalha com esse ponto, que eu não vejo problema, né? Qual que é o problema uhum. de trabalhar com uma virgulinha? Ou tu pode pegar e jogar um outro valor de x aqui. Tipo, tu pode dizer que o teu x é 3, não sei. 2 vezes 3, 6, mais um 7. Tu teria o ponto 3 e 7, entendeu? Daí é contigo. Agora, eu não sei, né? Tu prefere esse número de vírgula? Ou tu prefere jogar um número maior aqui, tipo 3, e daí ter 7 como resposta? É tu que sabe, eu não posso decidir isso por ti. Ai, A questão é, tu tem esses três pontos para trabalhar aqui, ó. Tu tem esse e esse, se tu quiser. Tu pode pegar qualquer um, qualquer dois deles e fazer tua reta agora. Então é isso. Se tu não gostou de um ponto, pega e joga um outro valor de x lá e descobre outro ponto. Quando tu tem uma reta, tu tem todos os pontos, entendeu? É só tu sim. escolher aquele que tu acha mais legal. Então escolhe os dois aí que tu achou mais bonitinho e faz tua reta. Quando tu fizer tua reta, por favor, me manda uma foto para ver se tá tudo certo, tá? Lembra que essa equação, ela tem o A, olha só, ela tem o A positivo, o A dela é 2. Então tem que ser uma reta crescente. E também ela tem que cruzar o eixo X no, desculpa, o eixo Y no Y igual a 1. Então tu vai ver isso acontecer naturalmente. Se tu desenhar bonitinho, com escala, né, usando a régua, tu vai ver isso acontecer. Tá.
Tudo certo por aí, Bárbara? Mais ou menos. Acho que chegando lá, ou talvez não. Tô montando aqui, tentando. Tu pegou quais pontos? O 01 e o 37. Certo. Hum. A questão é que eu não fiz nenhum ponto que não estivesse no eixo, né? Só que é até mais fácil de fazer um ponto fora do eixo. É tipo, deixa eu te mostrar aqui, esse gráfico aqui, por exemplo. É o ponto 2 3, ó. 2 para x, 3 para y. Por quê? Porque aqui está o 2, daí tu faz uma linha reta, bateu no gráfico. Bem, tu faz uma linha reta. No caso, tu teria que fazer uma linha reta completa, assim. Aí no teu papel, porque tu não tem a reta ainda, né? Tu não tem o gráfico ainda. E o mesmo aqui do 3. Tu faria uma linha reta, e nesse cruzamento aqui das duas linhas, estaria o ponto, entendeu? Ó, não é um cruzamento do 2 com o 3 aqui? Uhum. Então, esse é o teu ponto. Então, no caso, é do cruzamento do 3 com o 7, no 3 do x e do 7 do y. Tá. Eu vou mandar, mas eu acho, Mande, mande. eu Eu acho confio em você. Eu que confio no teu errei. raciocínio. De nada, você acertou. Não, a do 01. Ficou bem feio o meu gráfico, tá? Acho que deve ter errado. Porque não consegui, 01. Parece bom.
Vamos ver aqui. Autoconfiança, menina. É, 0 para x, 1 para y. Claro que o ponto dele devia estar no eixo, né? Então, vamos dizer que ele está no eixo, assim, só para não dizer que está errado. Não, o ponto está no eixo agora. E o outro está lá em cima. Não, tá tudo certo. É isso mesmo, esse é o gráfico. Perfeito. Viu? Falei que você ia conseguir. Show. Agora vamos fazer uma outra. Eu faço essa. Com a sua ajuda, é claro. Olha só, esse problema é bem legal. É o tipo de problema que cai em Enem, coisas assim. E não é, as coisas não são tão simples como essa que eu acabei de te cobrar aí, né? Com certeza, nessas provas cai coisas bem mais difíceis, que demandam mais interpretação, principalmente. Então, vamos ver aqui. Dado esses gráficos, determine a lei de formação de cada uma dessas retas aí. Olha só. Ele só deu a reta, ele só deu esse desenho, nada além disso, e ele quer que a gente encontre a equação dessas retas. Parece um serviço meio maluco, né? Mas a gente já passou a aula inteira passada fazendo isso, né? Encontrando a equação de reta. Então vamos fazer de novo. Só que nas outras, o que que acontecia? A gente tinha o ponto, né? Os pontos da reta no enunciado. Aqui a gente não tem. Mas, para compensar isso, o que que a gente tem, né? Temos os gráficos. Sendo assim, vamos usar os gráficos ao nosso favor, né? Por exemplo, eu posso tirar pontos aqui, olha só. Esse é o ponto 0,4. É o ponto 0 para x, 4 para y. Esse aqui é o ponto 4, 0. Então eu já tenho 2 pontos da reta azul. Ah, e esse aqui, professor, esse a gente não sabe. Mas e daí? Eu só preciso de 2 pontos para saber a equação da reta, né? Então tá aí os 2 pontos. Vamos fazer isso. Então vai ficar, lembrando que a nossa equação da reta é sempre o mesmo padrão, y igual a x mais b, sempre. Então vamos para a reta azul. Temos os 2 pontos ali, vamos para o primeiro. 4 para y, 0 para x. E depois 4 para 0 para y, 4 para x. Beleza? Então agora a gente só precisa resolver o sistema. Claro, vamos deixar a coisa um pouquinho mais bonita aqui. Tem um monte de zero, né? Vamos ver se a gente já consegue tirar algo diretamente. Às vezes a gente tem essa sorte, né? Por exemplo, aqui na primeira, olha só o que vai acontecer. Como é A vezes zero, dá zero, né? Então vai ficar 4 igual a B. Já sei o valor do B, 4. Vamos para a próxima aqui. 4A mais B. Mas o B não é 4, então 4 aqui. Então qual que tem que ser o A para que 4A mais 4 dê zero? Claramente o A tem que ser menos 1. Se tu tem alguma dúvida disso, joga o 4 para o outro lado. Vou ter 4A igual a menos 4, passo A dividindo, menos 4 dividido por 4, menos 1. Né? Aqui é menos 1, vai ficar menos 4, mais 4, 0. Beleza? Encontramos o A e o B já da reta azul. Temos a equação da reta azul, então. Menos x mais 4. Né? Então, olha só, Bárbara, sempre que tu tem a reta e ela te indica os pontos, você pode encontrar a equação. Né? Aqui, de certa forma, ela indicou, porque ela mostrou os pontos que cruzam os eixos coordenados, não é mesmo? Tá aí. Então, a gente conseguiu tirar a equação só de olhar. Aí fazer a continha basication lá que a gente já está fazendo há muitos dias, né?
E a equação da reta vermelha? Consegue olhar alguma informação nela? O que tu consegue me dizer sobre a reta vermelha, Bárbara? Tem algum ponto que tu consegue ver claramente que ele deu a informação ali? Tá passando pelo zero. Perfeito. Vamos anotar isso. Então, um ponto dessa reta é o ponto 0, 0. Nessa aí a gente até já descobriu o B, né? Eu te falei que o B é o valor onde a reta cruza o eixo Y. Então, o B da reta vermelha é 0. Mas ainda falta saber o A. E aí, será que a gente tem outro ponto? O de encontro ali no 2. É verdade, mas qual seria o Y dele? Vamos dizer assim, o enunciado não mostrou isso, né? Ele só Sim. falou que o encontro, como tu mesma falou perfeitamente, ocorre no x igual a 2, né? De fato, ele deixa isso claro, mas não deixou qual é o y. Beleza. Mas tu falou uma coisa bem legal. O encontro ocorreu ali, né? O encontro ocorreu no x igual a 2. Significa que tanto a reta azul quanto a reta vermelha, elas passam nesse mesmo ponto, certo? Elas estão se cruzando ali, elas passam por esse ponto. Será que dá para utilizar a reta azul para descobrir alguma informação, então? Acho que dá. Bem, tu concorda comigo que o ponto da reta vermelha é igual ao ponto da reta azul, né? Sim. Então, se eu encontrar esse ponto na reta azul, eu posso dizer que ele é um ponto da reta vermelha também. Tá acompanhando a ideia? Como assim? Veja, a gente já tem a equação da reta azul, certo? Certo. Então a gente já tem todos os pontos que a gente quiser dela, todas as informações possíveis. É só eu substituir o valor de x que eu quiser ali na reta azul, que ela vai me dizer o valor do y. Se eu substituir na equação da reta azul, eu vou ter o valor do y, então. Mas esse ponto que a gente está conversando ali, do x igual a 2, é um ponto que é tanto da reta azul quanto da reta vermelha. Certo. Então, surge a pergunta, eu consigo descobrir qual que é o valor do y aqui? Esse valor que eu estou querendo saber? Utilizando a equação da reta azul? Se- hum, Bem, dá, né? Claro que dá. Porque é um ponto da reta azul. É da reta vermelha, mas é da reta azul também. Então, é só eu pegar o valor do x desse ponto, que eu já sei que é 2, colocar na equação da reta azul, que eu vou ter o valor do y. E tendo o valor do y, então eu vou ter mais um ponto da reta vermelha. Porque por enquanto da reta vermelha eu tenho só um ponto. Eu tenho só 0, 0. Isso não é suficiente para eu saber a equação da reta vermelha, que é o que o problema pede. Ah, o outro ponto aqui, esse ponto, eu só tenho que o x é 2. Eu não sei qual que é o valor do y. Eu preciso disso, né? uhum. Então eu posso descobrir esse valor do y pegando esse 2 para encontrar esse ponto aqui, sabendo que esse ponto também é um ponto da reta azul. Então eu coloco aqui e descubro que é 2 também. Porque menos 2 mais 4 é 2, certo? Certo. Então eu encontrei mais um ponto. 0, 0 e 2, 2. Mais um ponto da retinha aí. Agora com esses dois pontos, eu posso encontrar a equação da reta. Sacou a ideia? Então a gente vai tirando as informações aos poucos. Eu busquei uma informação na outra reta, mas não tem problema, porque é o mesmo ponto. Tanto da azul quanto da vermelha. Beleza? Beleza. E aí, com esses dois pontos, será que tu consegue encontrar qual é a reta?
Acho que sim. Ó, eu vou te dar uma dica aqui. Perceba que o valor do x é sempre o valor do y, né? Na primeira, o x é 0, y é 0. No segundo ponto, o x é 2, o y também é 2. Então, como é que eu faço uma equação que tem o mesmo valor de x e de y para uma reta? É bem fácil, é a equação mais fácil que tem de reta. Não, mas. Tipo, subtrai? Não. Não. Bem, tu pode fazer todas aquelas contas lá que a gente já estava fazendo, não tem problema. Se tu fizer aquilo, tu vai encontrar a equação. Só que só de olhar esse caso aqui, a gente já sabe qual é a equação. Agora que a gente viu que 0, 0 e 2, 2, se fosse. Me diz uma coisa, se o x fosse 1, qual tu acha que seria o valor do y? 1. E se o x fosse 50, qual tu acha que seria o valor do y? 50. Isso, então significa que o valor do y é sempre igual ao valor do x. Olha só, o valor do y é sempre igual ao valor do x. Logo, a reta é y igual a x. X. Pronto. Ah, Pegou? Então peguei. tem muita coisa, né? Essa aula foi para te mostrar que tem muita coisa que dá para tirar intuitivamente, né? Sim. Interpretando. Né? Hoje foi aula de interpretação. A aula passada foi tudo conta, conta, conta. Hoje foi interpretação. E é bom saber, né, que na maioria das vezes tem que ter interpretação nas questões. O professor, as questões do vestibular não é só jogar na fórmula, né? Uhum. Então tem que saber interpretar bem, ver pontos, ver triângulos, ver ângulos, ver coisas se cruzando, né? Pontos cruzando eixos e assim vai. Daí tu vai tirando pouco a pouco informações. Beleza, minha amiga? Beleza. Beleza, acho que hoje eu fundi seu cérebro, né? Então, Que mas o que eu posso te recomendar, né, é tentar, tu tentar rever aí todas essas coisas, né? sim. Se você tiver mais livre aí, com tempo livre, beleza? Beleza. Certeza que vai dar tudo certo. Tchau, valeu! Tchau, tchau. Obrigada. É isso, valeu!